chamar o Andrew. Ele vai trazer aqui uma informação sobre um adolescente meio problemático, pelo que eu fiquei sabendo do histórico desse garoto. Hein, meu querido? Tudo bem? Bom trabalho para você e para o Bruno Inácio. Exatamente, Tony. Um ótimo dia para você, para todos que nos acompanham aqui no programa Voz do Litoral. É um fato daquele curioso que chama bastante atenção, que mais uma vez, envolve adolescentes aqui no litoral do Paraná, Tony. Isso foi registrado na madrugada de ontem, domingo, e esse adolescente de apenas 13 anos de idade, você não viu errado não, viu? 13 anos de idade, ele foi então ali capturado pelas equipes da Polícia Militar, equipe da Rádio Patrulha Alto da PM, viu? Durante a madrugada. O que aconteceu então que envolveu esse adolescente? Ele estava nada mais, nada menos que pilotando uma motocicleta. Aí já é um absurdo, né? Um adolescente de 13 anos pilotando uma motocicleta de 125 cilindradas, uma Honda CG 125 cilindradas de cor preta. Mas o pior de toda essa história é que essa motocicleta ela estava com alerta de furto e esse adolescente estava ali de posse dessa motocicleta. Para aumentar ainda mais do problema, ele não estava sozinho, ele estava com um outro adolescente de 16 anos de idade que estava na garupa desta motocicleta. Eles estavam passeando pela cidade, bem tranquilo, durante a madrugada, que também não é horário, de adolescentes estar na rua. Mas a gente sabe como que está o mundo hoje em dia, tudo meio virado, e eles estavam por aí andando. Eles foram abordados, então, pelas equipes da Polícia Militar, e a polícia questionou eles, inclusive, durante a abordagem, da onde que era aquela motocicleta, como que eles conseguiram aquela moto. Esse adolescente que estava pilotando a moto, de 13 anos de idade, ele contou para as equipes da Polícia Militar que ele conseguiu essa motocicleta através de um anúncio nas redes sociais. Ele entrou na rede social, viu o anúncio da moto, se interessou, mesmo sem ter CNH e com muito tempo ainda pela frente para poder tirar a sua CNH, se interessou pela moto e comprou a moto. Segundo as informações, ele garantiu essa motocicleta e deu como parte do pagamento uma bicicleta Aro 29, um celular e também uma certa quantia em dinheiro. Outra situação que também chama a atenção nessa história é que a polícia perguntou para ele, tá, você comprou a moto, mas quem que te vendeu essa moto? Já que essa moto ela tá com alerta de furto. Aí ele não soube explicar, ele esqueceu o nome da pessoa que vendeu a moto para ele. Pois é, adolescente, não vai conseguir lembrar muito fácil. Enfim, no meio de toda a confusão, os pais desse garoto, dos dois garotos envolvidos na situação, os dois menores de idade, foram chamados e eles foram encaminhados então para a delegacia cidadã aqui da cidade de Paranaguá, e lá os pais também estiveram no local para poder então responder ali junto com os meninos, diante de toda a situação então ali registrada pela Polícia Militar. Um caso que chama bastante atenção, registrado na madrugada de ontem, lembrando que eles foram localizados então lá na rua Barão do Amazonas, bairro da Vila Cruzeiro, aqui na cidade de Paranaguá. Um absurdo, mais uma vez, envolvendo adolescentes aqui na cidade. Tony? A pergunta que eu te faço é o seguinte, a moto, tudo bem, a moto furtada, tudo bem não, mas a forma de falar. A moto é furtada, ele pagou essa moto com telefone celular e com bicicleta e com dinheiro. A bicicleta e o telefone celular eram deles ou também eram produtos de furto? Aí é que tá, né? Pois é, esse é um questionamento, Eles não passaram outras informações e outros detalhes ali dessa situação, mas eles estavam com essa moto, a moto com um alerta de furto. Agora, se a bicicleta e o celular também eram resultado de furto, pelo menos a polícia não chegou a esse conhecimento e não havia nenhum boletim de ocorrência registrado, então, de acordo com aqueles produtos que estavam de posse desses adolescentes. Tony? A gente tem que ver isso porque pode ser que o telefone seja dele e a bicicleta também. Eu duvido que essa negociação tenha sido tudo correta, tudo certinho. Já começa que a moto é roubada. Se a moto é roubada, ela deve ter um preço bem abaixo do preço de mercado, Então é tudo coisa mal feita, desde o início. Aí esse adolescente tinha um dinheirinho lá, deu uma grana também. Eu falo o seguinte, eu tenho que ficar preocupado, sabe o que é? Será que um guri desse chega aos 16 anos? Porque preso não fica, apreendido, no caso, não fica, não tem jeito.
E aí, a pergunta, eu fico pensando assim nos pais, né? Cadê papai, cadê mamãe? Como é que esse menino está tão solto, 13 anos de idade, a gente está falando de 13, é praticamente uma criança ainda. 13 anos, o cara andando com moto furtada, com alerta de furto, esse telefone celular era dele ou não era, ou ele também já roubou de alguém, enfim. Não é novidade aqui na cidade de Paranaguá essa gurizada começar cedo no crime. Tem muitos que, quando chega 18, já era tchau, benção e já foi para outro lado. Mas é uma realidade que a gente vive aqui e que é muito preocupante, viu, Andrew? Pois é, Tony, bastante preocupante. Fica aquela dúvida no ar, né? Como que um garoto de apenas 13 anos de idade entra na rede social, negocia uma motocicleta? Se de fato essa história dele é a história verdadeira, como que alguém vende uma motocicleta para uma criança de 13 anos, gente? Tá na transição de criança para adolescente. Como que a pessoa libera? Será que essa moto foi realmente negociada com uma terceira pessoa envolvida na situação? Ou será que eles pegaram essa moto de algum lugar? Temos apenas uma versão da história até o momento, né? Então, é algo para poder, então, aí se apurar ainda melhor para saber, de fato, aí, né, se essa moto foi realmente negociada através das redes sociais ou se eles pegaram essa moto de algum lugar. Situação que chama bastante atenção e, como você bem disse, né, triste, mais uma vez, envolvendo adolescentes aqui na cidade de Paranaguá. É uma história que, se você vai olhando, né, Tony, pedaço por pedaço da história, tá tudo errado, viu? É verdade. Muito obrigado pelas primeiras informações. Até daqui a pouquinho. É claro que tem tudo para ter dado errado essa história aí, né? Eles mesmos podem ter roubado essa moto de alguém, furtado, enfim. A preocupação é que a idade dessa garotada é envolvida com todo tipo de criminalidade aqui na cidade de Paranaguá e praticamente em todo o litoral do Paraná.